em 3 lugares diferentes. Agora, Jesus, aquele que nasceu da Virgem, ele ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou e subiu. Ele não foi a alma dele que subiu. Ele subiu em um corpo glorificado. Ele subiu completo, corpo, espírito e alma. Ele está na 7ª dimensão. Completo. Agora, quem está na 6ª dimensão é as almas. Na 6ª dimensão está as almas dos nossos irmãos. A alma do profeta está lá, do irmão Brano. O corpo está lá. E Jefferson viu, né? Lá, foi lá que ele foi sepultado. O corpo dele está lá. O espírito voltou para Deus, mas a alma dele está lá. Mas no dia da ressurreição, do arrebatamento, aquele espírito pegará a alma. E a alma e o espírito vai descer e vai pegar o corpo. E aí ele estará completo. O homem completo. Os irmãos que estão na 6ª dimensão, eles não estão completos. Amém? Somente quando eles ressuscitarem é que eles vão estar completos. Que coisa... Aí quando você entende isso aqui, fica melhor de você compreender a Bíblia. Aí você passa a ter uma revelação mais profunda de quem é Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então a alma dos nossos irmãos estão lá. Agora, por isso que nós pregamos, quem tem o filho tem o pai. Quem tem o filho tem o pai. Porque o Filho é o próprio Deus, é o Logos, é parte de Deus, é o próprio Deus. Aleluia. Em Apocalipse capítulo 1, verso 14, a Bíblia diz, e os seus olhos, seus cabelos, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a branca lã. E os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés, semelhante a latão reluzente, como se estivesse refinado, uma fornalha ardente. Sua voz era como a voz de muitas águas. Seu rosto era como o sol que resplandece ao meio-dia. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. Da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. E eu, quando vi, caí, disse João, quando ouvi, caí como morto aos seus pés. Ele pôs sobre mim sua mão direita, sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Quem é o primeiro e o último? É Deus. É o Logos. Eu sou o princípio, eu saí de Deus lá no princípio. O Filho, eu sou o próprio Deus. O princípio e o fim, eu sou o mesmo. O mesmo Logos lá do princípio é o mesmo Logos que esteve ali na cabeça do profeta. A coluna de fogo, aquela luz. O Logos. Amém? Amém. Aquele que, em Apocalipse capítulo 1, esse ser, cabelos brancos, rosto como o sol, pés de bronze, é o mesmo de Apocalipse capítulo 10, diz o profeta. E esse não é, porque tinha um irmão lá, um pastor, que era associado ao irmão Brana, que ele acreditava que aquele ser era o corpo, era Jesus em um corpo glorificado, o Filho que nasceu da Virgem, num corpo glorificado. O irmão Brana diz aqui, não estava certo, eu vou ler aqui. Apocalipse 2:18 diz, e o anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. O Filho de Deus. Aqui é o Logos, irmão. Quem anda no meio da igreja é o Logos, o Espírito Santo. O Filho de Deus, não o Filho que nasceu da Virgem, não está no meio da igreja. Você tem que entender isso. Aquele Filho que nasceu da Virgem está lá, na 7ª dimensão. Não está aqui, você entendeu? É o Espírito Santo, porque Deus só pode estar em nosso meio da forma de Espírito Santo.
se espalhando, se espalhou nos seus filhos, andar no meio da igreja. Então é a suprema deidade. Veja qual a mensagem, qual a atração sobre a montanha. Parágrafo 142. O profeta diz: e outro dia, lá de pé, virei a foto. Essa foto aqui, irmãos, ó. Virei a foto para a direita e lá está Jesus, como ele estava nas 7 eras, com a cabeleira branca, mostrando a suprema deidade. Ele é o alfa e o ômega, ele é o primeiro e o último, ele é o juiz supremo de toda a eternidade, lá de pé, confirmando a mensagem desta hora. Quem é o juiz? É o próprio Deus, o juiz supremo. Este que veio aqui não é Jesus, o nascido da Virgem, mas é Jesus, o Logos. Amém. É o próprio Deus, é Elohim que veio. Aleluia. É o Filho do Homem que veio. Amém. E se manifestou em um Filho do Homem. É o 7º anjo celestial, se manifestou no 7º anjo terreno que foi o profeta. Dá para entender, irmãos? Tentando fazer um serviço para Deus sem ser a vontade de Deus. Parágrafo 45, 1965. Eu disse, ele era um homem jovem. Foi nessa ocasião que a revelação veio acerca disso, sendo a peruca posta. E não ele. Ele está de peruca branca. E eu não consegui entender isto como sendo a suprema deidade. E os antigos juízes de Israel estavam habituados, tinham de ter cabelos brancos, e o branco significa pureza. E os juízes ingleses, até esse dia, nas supremas cortes da Inglaterra, colocam uma peruca branca quando entram, porque não há nenhuma lei acima deles na terra, está vendo? E eles são os juízes supremos. A cabeleira branca é sinal de que ele veio como juiz. Agora você tem que entender que nós não estamos ainda no julgamento final. O julgamento final vai ser depois do milênio. Aqui é o julgamento verbal. Deus enviou um profeta para trazer um julgamento verbal. Entendeu? Em forma de palavras, advertência. Condenando em forma de palavras. Por isso que o Mombrana pregou, Deus não faz nada, Deus não leva ninguém a juízo antes de advertir. Primeiro ele adverte. Por isso que o Mombrana pregou um julgamento, ele pregou hoje, eu acuso esta geração por crucificar Jesus Cristo pela 2ª vez, no espiritual. Amém? É o juiz supremo. Aleluia. Aleluia. 303, tentando fazer um serviço para Deus. Todos vocês viram no meu livro, estará tudo explanado nas 7 eras da igreja, o que ele me contou, pelo qual tomou uma posição como uma testemunha para Deus, a ser julgada no dia do juízo por isto. Isto veio de Deus, não do meu pensamento. Note aqui, eu pensava diferente disso, se fosse ter meu próprio pensamento, como o irmão Jack me disse acerca do anjo ali, falando de Apocalipse capítulo 1, irmão Jack está falando. Como que esse Cristo era um corpo glorificado, mas não era, esse profeta não era. Estava mostrando que a mensagem, estando certa, a suprema deidade era Deus, está vendo? Exatamente a mesma coisa que estivera pregando, que eu estivera pregando da palavra. A palavra sempre testificará da palavra. Aquele era a suprema deidade. Era o Logos. Aquele com a cabeça branca, cabelo branco. E apareceu aqui para nós. É Apocalipse 10. Por isso que o irmão Branco diz que Apocalipse 1 é Apocalipse 10. É o anjo forte. Esse anjo forte é o Logos. Amém? É o Filho de Deus.
Não nascido da Virgem, o Filho de Deus, o Logos, aquela parte de Deus. Pisou um pé na terra, o outro no mar. Por isso que lá no capítulo 1 de Apocalipse, seus pés são de latão reluzente, quer dizer, de bronze, que representa julgamento, pisando nos pés, julgando. A besta que subiu do mar, que é a Igreja Católica Romana, e a besta que subiu da terra, nos Estados Unidos. Amém? Dá para nós entender, né, irmãos? A mensagem, o arrebatamento, parágrafo 158. E ali, quando eu estava observando, certo dia, quando comecei a pregar às 7 horas da igreja, eu chamei Jack Moore, um grande teólogo. Eu disse: Jack, quem é esta pessoa de pé ali? Há um como o filho do homem de pé ali, cabelo branco como lã. Eu disse, ele era um homem jovem, como poderia ter cabelo branco como lã? 159, o arrebatamento. Ele disse, irmão Jack, irmão Brana, esse foi o seu corpo glorificado. Irmão Brana diz, aquilo não me esclareceu em nada. Porém, quando eu entrei na sala e comecei a orar, ele me deixou saber o que era, está vendo? Era a suprema deidade. Era Deus, era o Logos, amém? O Logos que saiu de Deus, uma manifestação de Deus. Que o Apocalipse é símbolos, né? Tudo ali está em símbolos. Agora a mensagem, a crueldade do pecado, parágrafo 40, Mombrana diz, agora nós observaremos vir à existência uma pequena luz. Olha só a luz, olhem para aquela luz que está na cabeça do profeta ali, né? Em cima da cabeça do profeta. Foi o que saiu lá no princípio. Mombrana diz, aquela grande fonte que era Deus. Dele saiu uma luz. E aquela luz, diz o profeta aqui, observamos vir à existência uma pequena luz branca, uma luz branca. Nós a chamaremos como um halo, e aquilo era o Filho de Deus, o Logos que saiu de Deus no princípio. Não o Filho que nasceu da Virgem, o Logos é parte do próprio Deus, porque Deus é uma trindade. Estão entendendo? Mensagem, a semente não herdará com a palha, 32. Como no princípio Deus habitava só, porque ele era o eterno. Veja, nem era Deus. Antes de fazer todas as coisas, o Mombrana nem era Deus. Deus é um objeto de adoração. E o Logos, como chamamos isso, a palavra que saiu de Deus, aquela luz era a palavra que saiu de Deus. Isso qualquer um sabe que esse era o anjo do Senhor. Ou a palavra do Senhor. Que verbo é a palavra, Logos é a palavra. Que seguiu os israelitas pelo deserto. O anjo do concerto. O Logos que saiu de Deus. E então esse Logos se tornou carne e habitou entre nós. Habitou em quem? No seu Filho, Jesus, nascido da Virgem. O Logos habitou. Se encarnou. Diz o profeta, e agora nós estamos em São João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Logos, Verbo é o Logos, e o Logos era Deus. E o Logos era o Filho de Deus, mas não o Filho que nasceu da Virgem. O profeta está dizendo, aquele Logos, aquela luz que saiu de Deus, era o Deus. A Bíblia diz, o Verbo, o Logos, era Deus. Era o próprio Deus. E agora, como ele entregou sua vida por nós, então, seu Espírito volta sobre nós. Jesus disse, naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, o Pai em mim, e eu em vós, e vós em mim. Aqui é o Logos.
Porque Jesus, aquele que nasceu da Virgem, não pode estar dentro de nós. Porque ele está na 7ª dimensão, completo, corpo, espírito e alma. Quem está na 6ª dimensão é a alma dos irmãos, que é uma parte dos irmãos que está lá. Está entendendo? Que o único que podia voltar, o único espírito que podia voltar, que estava naquele Jesus, nascido da Virgem, é o Espírito Santo, é o Logos que voltou para nós. Voltou no dia de Pentecostes e se repartiu. Se repartiu. Amém? Atos 2 foi ali. Mensagem de adoção, mistério predestinado de sua vontade, parágrafo 77. Ele é o Logos que saiu de Deus. Isto é verdade. Aquele era o Filho de Deus. Se você não tiver revelação, que você vai imaginar que é Jesus, aquele que nasceu da Virgem. O homem que derramou sangue. Não é verdade? Mas agora nós temos a revelação de quem é esse Filho de Deus que o profeta está falando. Aquele que saiu, o Logos que saiu de Deus, isto é verdade, aquele era o Filho de Deus. Então ele fez o homem um pequeno Deus. E ele disse, se eles chamaram aqueles aos quais a palavra de Deus veio, aos profetas, se eles os chamaram deuses, aí veja só, por isso que na mensagem véu adentro, parágrafo 78, o profeta diz que Jesus era Deus porque Deus estava nele. Isto o fez Deus, porque Deus estava nele. Se Deus não estivesse nele, ele não era Deus. Enquanto Deus estava nele, era Deus. Por isso que no Getsemane, Jesus exclamou, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele se sentiu desamparado, quer dizer, Deus não estava mais nele. Ali já era o Filho, o homem, carne. Deus já não era mais Deus, porque Deus se retirou dele. Deus veio habitar nele quando ele se batizou. Desceu nele o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba e se ouviu a voz, este é meu filho amado, em quem me compraz habitar. É o nosso irmão mais velho. É o princípio, é o primeiro, é o primogênito, o primeiro da criação de Deus, da nova criação, não da antiga criação. O Adão, lá o primeiro Adão foi o primeiro da velha criação. Agora Jesus, o Filho nascido da Virgem, é o primeiro da nova criação. Por isso que o irmão Branco diz, é o nosso irmão mais velho. É o primogênito. Sempre é o primogênito que sempre teve direito a toda a herança do pai. Herdava 50% quando chegava a adoção, 50% do que o pai tinha. Por isso que a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Jesus, com o seu filho. Ele é herdeiro. Deus não herda nada porque Deus é dono de tudo. Quem herda é porque, quando a pessoa herda, porque tem alguém maior que ele, né? Tem alguém acima dele. Então, por isso que o filho nascido da Virgem não era Deus. Era o filho, o filho de Deus, o nosso irmão mais velho. Dá para entender, irmão? E aí Jesus disse, se eles chamaram deuses, para quem veio a palavra de Deus, e Deus disse assim, ele mesmo, que eles são deuses. Ele disse a Moisés, eu te fiz um Deus, e fiz Arão seu profeta. Amém? Eu sei que estou agindo como um velho religioso, mas não sou. Os seus olhos podem se abrir para verem essas coisas. Correto? Ele fez o homem Deus, um Deus em seu domínio. E o seu domínio vai de mar a mar, de costa a costa, ele tem o controle disto. Nós somos, já preguei aqui, pequenos deuses, né? O Deus dos deuses. Nós somos deuses sob o domínio do grande Deus.
Amém? Adão, lá o primeiro Adão, o que teve a queda, que caiu, ele era o Deus da terra. Ele era Deus, irmão Branco disse que ele era Deus da terra e Deus do céu. E ele caiu. Adão tinha domínio sobre todas as coisas. Ele podia dizer lá no princípio, antes do pecado, ele podia dizer para a montanha: montanha, não quero que você fique aqui, vai mais para lá um pouco, eu quero que você vá 10 metros para lá. Essa árvore eu não quero aqui, eu quero, vai para lá. Porque foi ele que, esse pequeno Deus chamado Adão, foi ele que deu nome para os animais, foi ele que deu nome para sua esposa. Antes do pecado, nós sabemos que a Bíblia chamava de mulher, né? Mulher, varoa. Depois Adão que deu nome, e chamou Adão, a sua esposa, de Eva, mãe de todos os viventes. Entende? Então ele era o Deus da terra, ele tinha autoridade para fazer o que ele queria. Mas ele perdeu aquilo por causa do pecado. Os filhos de Deus não eram para nascer através do sexo. Hoje, as crianças, a partir do pecado, passaram a vir através de dores de parto, através do sexo. Mas nós era para vir pela palavra. Era simplesmente Adão e Eva iam falar a palavra, Adão ia falar a palavra e ia aparecer. Pela palavra. Hoje nós estamos vindo também pela palavra. Os filhos de Deus hoje estão se manifestando pela palavra. É Deus chamando, é uma chamada de nomes. Deus chamando o meu nome, Deus chamando o teu nome. E você aparece, você diz: eu creio, amém. Aleluia. Glória a Deus. A mensagem, casamento e divórcio, parágrafo 22, tradução de Goiânia. Agora o pilar de fogo que guiou os filhos de Israel era o Senhor Jesus Cristo em forma de Espírito. Espírito Santo, o Logos. Você crê nisto? Agora, quando eu falo, irmão, em Jesus Cristo, eu não estou falando do Filho que nasceu da Virgem, estou falando do grande Deus, Criador do céu e da terra, de todas as coisas, o nosso grande Pai Celestial. Por isso que a Bíblia, o irmão Branco diz: Deus não reparte sua glória com ninguém. Se Deus fosse repartir sua glória com Jesus nascido da Virgem, estaria contrário à Bíblia. Ele não reparte sua glória para ninguém. Com ninguém. Só ele deve ser exaltado e glorificado. Por isso que nenhum homem pode usar o seu dom para exaltar a si mesmo, para se elevar. O dom é para exaltar a Deus, glorificar a Deus. Se usa o dom para enriquecer, para ficar famoso, achar que é melhor do que o outro, do que alguém. Aleluia. Glória a Deus. E não é desse jeito. Nós temos que exaltar sempre a Deus. Quando o homem começa a se exaltar, se elevar e achar que é alguma coisa, Deus se retira. Deus se retira. Então, veja, era o Senhor Jesus Cristo em forma do Espírito Santo, aquele que guiou. O irmão Branco disse que era o Logos, né? A coluna de fogo. Era o Logos. Era o Filho de Deus. Era o Senhor Jesus Cristo, na forma de Espírito. Você crê nisto? O Logos que saiu de Deus. Aí ele fala, é o Logos que saiu de Deus. Aquele era Jesus Cristo, o Logos que saiu de Deus. E então, quando ele estava na terra, ele disse: vim de Deus e volto para Deus. Quem é esse? É o Logos. Saiu de Deus lá no princípio. Veio, guiou o povo de Israel numa forma de uma coluna de fogo, numa coluna de nuvem, através de uma rocha, através do anjo, numa forma de um anjo. Era tudo Deus, tudo Logos. E aí ele se fez carne. E aí ele volta para Deus. Por isso que lá no caminho de Damasco, aí o Ambrão diz assim: vim de Deus e volto para Deus. Todos nós sabemos disto. E após sua morte, sepultamento e ressurreição, Saulo de Tarso estava a caminho
para Damasco. Por isso que Jesus ascendeu aos céus, ele disse, se eu não for, o Consolador não virá. Porque o Espírito estava nele, o Logos estava nele. Porque o Logos saiu dele quando ele estava no Getsemane, quando ele levou sobre si nossos pecados, o Logos saiu dele. Deus saiu dele. Deus meu, por que me desamparaste? Por que saiu de mim? Aí quando ele ressuscitou, todo o poder me foi dado, tanto nos céus como na terra. O segundo Adão, ela tem poder, de novo. Segundo Adão, conquistou o poder para nós, conquistou a morte, conquistou o inferno. É por isso que aquilo que ele herdou, nós somos herdeiros com ele. O nosso irmão mais velho. E aí ele quando ascendeu aos céus, e todos os santos do Antigo Testamento subiram com ele. E quando ele foi à sétima dimensão, o Espírito que estava nele saiu dele. O Logos saiu dele de novo. E veio no dia de Pentecoste. Como línguas como que de fogo, repartidas. E pousou pedacinhos de fogo sobre cada irmão. Era Deus se repartindo. Deus, o Logos se repartindo. Parte de si para nossos irmãos. Por isso que o Mombran diz, temos Deus em parte, o Logos em parte. Nós não temos o Espírito em plenitude, temos o parte, em parte. Mas Jesus, o Filho de Deus, nascido da Virgem, ele teve em plenitude. O Espírito, que é uma parte de Deus. Saulo de Tarso estava no caminho para Damasco para perseguir os cristãos, porque eles estavam ensinando coisas contrárias ao que ele havia aprendido. Ele era um grande guerreiro, discípulo de Gamaliel, um dos mestres notáveis do dia, na escola deles, no monastério deles, e um grande homem, e um oficial da igreja, e foi ali que uma grande luz, novamente, o pilar de fogo derrubou ao meio-dia, e uma voz disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele viu que aquela luz, ele conhecedor das escrituras dos profetas, viu que era o Logos, viu que era Deus, viu que era o Senhor, que era o Elohim, que guiou o povo de Israel. E ele disse, quem é o Senhor? Eu sou Jesus. Não o Jesus que nasceu da Virgem, era o Logos, eu sou Jesus, era o próprio Deus. Eu sou Jesus a quem tu persegue. Jesus, o Filho de Deus, nascido da Virgem, já tinha sido perseguido na carne. Agora ele estava perseguindo Deus, perseguindo a igreja, estavam perseguindo Deus, porque o Logos estava repartido neles, estava neles, parte dele, sem diminuir ele. Deus é assim, Deus se reparte e não diminui ele, continua o mesmo. Esse é o grande mistério da divindade. Amém? Ele pode fazer isso. Cristo é identificado. Já em seguida vamos terminar, irmãos. Já estou terminando. É só para nós. Estou lendo os parágrafos aqui, já foi pregado tanta coisa sobre isso. Só para nós ter uma luz também, mais luz. Cristo é identificado mesmo em todas as gerações. A Bíblia diz que Moisés deixou os tesouros do Egito, os prazeres e riqueza do Egito, teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo, e ele seguiu Cristo no deserto, que era a coluna de fogo. Isso bem, era o Logos que saiu de Deus, que era Cristo, o ungido. Não era Jesus nascido da Virgem. O povo foi guiado pelo Logos, que era o Cristo. Por isso que o irmão Brana diz, se você lê uma parte na Bíblia e você não ver Cristo ali, volte e leia de novo, porque você está lendo errado, você não está enxergando. Cristo está em toda a palavra, porque Cristo é o Logos, Cristo é Deus.
Qualquer lado que você olha, eu vejo Cristo, vejo Deus. Deus está em tudo, a criação foi Ele que fez. A natureza é uma Bíblia, o céu, eu olho para as estrelas, para a lua, para o sol, tudo isso é a Bíblia, a primeira Bíblia que Deus fez, o zodíaco, as constelações, a primeira Bíblia de Deus. Aleluia. A terceira Bíblia é essa que nós temos, em forma de letras. Aleluia. Então Jesus chegou e chamou 111. Nós descobrimos aqui que Moisés estava recuando nesse canto e o Cristo tinha descido. Agora, e a Bíblia diz que Moisés teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. O vitupério de Cristo. Cristo era a unção, o Logos que saiu de Deus. O anjo qualquer leitor bíblico sabe que aquele anjo era Cristo. Não nascido da Virgem, irmãos, era o Logos, era o Filho de Deus, o Logos, uma parte de Deus. E lá estava ele no deserto, e ele apareceu em cena na forma em que ele devia se manifestar. Glória a Deus. Amém? Hebreus capítulo 1, parágrafo 128. Agora, quando essa grande luz se apagou, grandes raios do Espírito, amor, paz, isso tudo que havia, não havia sofrimento, não havia nenhum ódio, nenhuma malícia, isso não poderia vir desta fonte, de Deus não vem, irmão, dessa fonte que é Deus, não vem malícia, não vem destruição, não vem morte, de Deus não vem nada disso. Quem mata o nosso corpo não é Deus, é o diabo. O diabo tem direito a matar o nosso corpo, porque esse é o corpo do pecado. Aleluia. Você entende? Quando você vê uma tempestade, aquela ventania forte, você pode repreender em nome de Jesus Cristo, que esses demônios, porque os demônios estão no vento ali, trazendo destruição, não é Deus. Deus não destrói nada. Deus não destrói casamento. Quando você vê uma pessoa querendo destruir um casamento, separar os dois, não é Deus, é diabo, é demônio. Não pense que é Deus. Deus não destrói casamento de ninguém. Deus não destrói a família de ninguém. É o diabo que destrói. Um pastor jamais pode chegar num casal e dizer, vocês têm que se separar, não. Um pastor de Deus vai dizer, vocês têm que se unir, vocês têm que se perdoar, vocês têm que se amar, se levantar, recomeçar outra vez. Está entendendo, irmão? Agora, claro que existe um centro, né? Mulher não é obrigada a viver com um homem que vive espancando, dando pau nela, laço, e essas coisas aí, não, né? Isso aí, por isso que a palavra é central. Mas para isso existe lei, né? Existe lei para essas coisas. Mas vocês entendem. Amém? Glória a Deus. Então, Mombrana diz aqui, ó, daquela fonte não havia sofrimento, nenhum ódio, nenhuma malícia. Isso não poderia vir dessa fonte, não poderia vir. Aquilo era Jeová. Era o Deus Jeová, e agora, como os teólogos chamam isto, uma teofania saiu daquilo, a qual foi chamada nas Escrituras de Logos. O Logos que saiu de Deus, é difícil de explicar, mas isto era uma parte de Deus. É difícil de explicar. Mas aquele Logos era uma parte de Deus e era o próprio Deus. Era o Filho de Deus, era algo que saiu de Deus, que já estava em Deus. Amém? Como seu filho. Seu filho é o quê? Uma parte sua. É algo que saiu de você. O natural dá uma explicada, né? No espiritual. O filho, seu filho, é uma parte sua, é algo que saiu de você.
Não saiu da mulher primeiro, saiu de você, do homem. Que a vida vem do macho. A mulher é a terra. É o que alimenta, o que dá forma para aquela semente. Mas a semente, a vida, aquela vida que saiu de você, é uma parte sua. Amém? Glória a Deus. Parágrafo 160, Hebreus capítulo 1. Agora ali de pé, outra vez Moisés ouviu de costas, disse, parecia as costas de um homem, o Logos que saiu de Deus. Era as costas de um homem, era o Logos que saiu de Deus, e era Deus. Ele viu as costas de Deus. Deus falou para ele, você vai me ver pelas costas. Aleluia, eram as costas de um homem, porque Deus é um homem. O homem é o ápice, é a obra-prima. Deus criou todas as coisas e depois, por último, ele criou o homem. Porque Deus começou a criar, diz o Mombrana, de acordo com o que estava no céu. Ele começou a trazer, manifestar aquilo que estava na sua mente. Ele começou a manifestar a última coisa, a coisa maior. Ele começou lá no pequeno girino, né? O sapinho, foi indo, e foi crescendo. É a evolução de Deus na criação. Deus criando uma coisinha pequena, uma maiorzinha, outra maior, até que chegou no ápice. Não tinha nada no céu maior do que Deus. Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, parecido com ele. Deus é um homem. Por isso que Deus criou o homem, a última coisa, a sua imagem e semelhança, porque é homem. E homem vem da palavra também homo, né? Que pode mudar. Deus pode mudar a sua forma. Amém? Glória a Deus. Deus pode mudar a sua forma. Deus mudou de máscara. Veio mudando. Hebreus capítulo 2, primeira parte, parágrafo 8. Mas agora aqui estava Jesus como uma grande luz. Olha só, Jesus como uma grande luz. Agora, se você recorda, no princípio Jesus era a luz. Jesus era o Logos que saiu de Deus. Aí tem aqueles que creem que Jesus, nascido da Virgem, ele já pré-existia antes, porque é baseado nesses parágrafos. Assim. Só que o Mombrana explica que ele é o Logos. Jesus é o nome do nosso Deus, Mombrana, é o nome do Pai, o Filho que nasceu da Virgem. Ele disse, eu vim em nome de meu Pai, vocês não me recebem. Eu vim manifestar o nome do meu Pai. Eu vim com o nome do grande Deus. Ninguém sabia o nome de Deus até que Jesus apresentou. O meu nome, Jesus, é o nome do Pai, é o nome do Logos, é o nome do Criador do céu e da terra. Esse é o nome do nosso Deus. Amém? Ele era o anjo. Veja, Jesus era o Logos que saiu de Deus. Ele era o anjo do pacto que dirigiu os filhos de Israel através do deserto. E ele era a coluna de fogo para o qual eles olhavam. Eu vim de Deus e volto para Deus. Então, se ele veio de uma coluna de fogo a um homem, foi a Jesus, o filho nascido da Virgem. Então, se ele voltou para onde ele estava, ele voltou para a luz outra vez. Jesus, nascido da Virgem, lá em Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11, foi visto subindo para o céu. O Filho, nascido da Virgem, num corpo glorificado, subiu. Amém? Mas o Logos era a luz que saiu de Deus lá no princípio, saiu de um homem agora e voltou a ser luz novamente. Diz o profeta aqui. Amém? Glória a Deus. Os investimentos, 148, já está perto. Não se preocupe. Agora, para lhe provar isto, ele era um hebreu, ele era... nunca tinha adorado nada, o chamado qualquer coisa de senhor. Isso está falando de Saulo.
no caminho de Damasco, a não ser que ele soubesse que era o Senhor. E ele sabia, tendo Gamaliel como mestre, pois o anjo do Senhor, que era o Logos, que saiu de Deus, que era Cristo, que os havia dirigido através do deserto, estava na forma de uma luz, uma coluna de fogo, e quando isto derrubou, e ele olhou para cima e viu isto, ali ele disse, Senhor! Agora ele nunca teria chamado nada, exceto aquilo, Senhor. Mas sendo um hebreu, ele sabia que aquele era Jeová. Aquela luz, aquele halo era Jeová. Era o Filho de Deus, mas não o filho que nasceu da Virgem. Você tem que entender isso. Se nós não entender isso, nós vamos fazer uma confusão sobre o assunto. Esta é a razão que ele tinha a revelação. Podia dizer que o Jesus do Novo Testamento era o Jeová do Velho. Aleluia. Aquela era a sua revelação, pois ele tinha visto Jeová. E ele disse, Senhor, quem és tu? Amém? Nós não sabíamos, não entendia essas coisinhas aí, irmãos. Aquela luz era o Logos, era o Jeová. Era o Filho de Deus, era Jeová. Não nascido da Virgem, aí é que está a confusão. Glória a Deus, estou chegando ao fim, só tem 2 parágrafos aqui, irmãos. Perguntas e resposta número 2, parágrafo 107. Agora, essa coluna de fogo é o Logos que saiu de Deus, o Logos, o qual efetivamente é o atributo da plenitude de Deus. Esse Logos é o atributo da plenitude de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Qual é a plenitude da divindade? É o Logos. O Logos é o atributo da plenitude de Deus. Você tem que entender isso. Amém? Glória a Deus. Quando Deus se converte à forma em que podia ser visto, isso era a unção do grande Espírito que saiu, descendo, vindo, Deus, o Pai, o Logos, que esteve sobre Israel, ele era o santo, não levava pecado, tinha que haver uma oferta de sangue no Éden. Mesmo então, aquele Logos se encarnou e habitou entre nós, e onde habitou este Logos? Num corpo humano que era o sacrifício. Era o Filho nascido da Virgem, aonde foi que habitou o Logos, aquele era o sacrifício. Amém? Enquanto aquele Filho nascido da Virgem, que está na 7ª dimensão, seu corpo, ele está lá, num corpo glorificado, que é o corpo do sacrifício, que foi sacrificado, porque quando ele ressuscitou, ele tinha marcas, ele mostrou para Tomé, olha aqui as marcas na minha mão, olha as marcas no meu peito, vem, toca, porque ele era o sacrifício, ele continuava sendo o sacrifício, mostrando que nossos pecados foram perdoados e lavados com o seu sangue, o sangue de Deus. Aleluia! Aleluia! E ele está lá, irmãos. Glória a Deus. E os irmãos estão debaixo do sacrifício, que é ele, o sacrifício, aquele corpo do sacrifício, está na 7ª dimensão, está aqui. E os irmãos estão aqui, debaixo do sacrifício. Por isso que o irmão Branco diz, nós estamos debaixo do sangue. Deus não vai encontrar nós em outro lugar. Deus não encontra, por isso que Deus saiu procurando Moisés e não encontrou Moisés, diz a Bíblia, para matá-lo. Por que ele não achou? Como pode Deus não encontrar? Deus não achou, diz a Bíblia, Moisés. Porque Moisés era um filho de Deus. Moisés estava debaixo do sangue. Glória a Deus. E debaixo do sangue, Deus não vê pecado em você, Deus não vê falha em você. Glória a Deus. Aleluia. Oh, que coisa boa, irmão. Pode todo mundo ver pecado em você, todo mundo vê errou nisso, errou naquilo, mas você está debaixo do sangue. Deus sai procurar você e não encontra. Ele só te encontra debaixo do sangue. E debaixo do sangue você não tem pecado. Aleluia. Que coisa boa, aleluia, é o corpo do sacrifício.
Por isso que nós, irmão, por isso que a intercessão não acabou. Ele está lá com o sacrifício. Quando ele vier, aquele filho que nasceu da virgem, o sacrifício vier buscar seu povo, aí sim, irmão, acabou. Acabou, porque nós estaremos no outro corpo. Um corpo glorificado. Aí acabou a misericórdia. Aí sim, irmão, vai cair a grande tribulação. O juízo de Deus vai cair. Acabou. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Último parágrafo aqui. Perguntas e respostas sobre Hebreus. Segunda parte. Parágrafo 82. Como tenho passado por isto. Os católicos chamam isto a eterna filiação de Deus. Ora, como eu disse antes, a palavra nem mesmo faz sentido, veja. Não pode haver um filho eterno. Mas como é que o irmão Brana falou que aquele filho que saiu de Deus era o Logos, era Deus, era o Jeová, era o Eloí? Ele está falando aqui do nascido da Virgem. Amém? Vejam, não pode haver um filho eterno, porque um filho tem que ter um princípio, e então Jesus teve um princípio. Deus não teve nenhum princípio, mas era o filho. Não uma filiação eterna, mas o filho que estava com o pai, mas o filho, agora ele mudou, mas o filho que estava com o pai no princípio era o Logos que saiu de Deus. Amém? Deu para fechar aqui, né, irmãos? Amém? Ele estava falando do filho que não é eterno. Não existe um filho eterno, falando do filho que nasceu da Virgem, Jesus, nascido da Virgem. Mas daqui a pouco ele muda e dá reticência e tal, mas aquele filho lá que saiu de Deus era o Logos. Mas o filho que estava com o pai no princípio era o Logos que saiu de Deus. Dá para nós entender? Por isso que se você lê a mensagem, irmão, tem gente que lê e relê a mensagem, bate no peito. Eu já reli toda a Bíblia e toda a mensagem. Mas não tem revelação, não adianta, faz uma confusão. Você tem que ler a mensagem com revelação. Agora nós estamos lendo com revelação. Quando eu leio, a Bíblia agora se abriu. Agora sim, irmão, posso dizer. A Bíblia se tornou nova para mim. Por isso que o irmão Brando diz, quando os selos se abriram, a Bíblia se tornou um novo livro para mim. Agora sim, irmão, o selo se abriu para mim. O selo se abriu para você? Amém. Vamos se colocar em pé. Amém. A Bíblia é nova agora, meu irmão. Para mim é nova a mensagem. Agora eu entendo a Bíblia. Eu entendo quando fala em filho de Deus, nascido da Virgem. Eu entendo quando fala no filho do Logos. Eu entendo quem é o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Eu sei agora aonde é que eu estou firmado. É a revelação, a maior revelação é a revelação da deidade. Senhor Deus, graças te damos pela tua palavra que foi pregada nesta noite. Abençoe teus filhos, que eles possam levar para a sua casa uma bênção especial e que nem o espírito de incredulidade venha dominá-los, mas que a palavra possa realmente estar aberta para eles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Quarta-feira temos o culto de oração, às 20 horas, e sábado, culto normal. Amanhã é domingo, eu estou pensando que é domingo, Jesus. Viu só? A cabeça dá uma falhada, né? Amanhã temos o culto, às 18 horas. Amém? Amanhã que nós vamos anunciar a outra semana. Eu já estava achando que estava domingo. Já estou lá na frente, já estou lá no futuro. Amém? Graças a Deus, que a nossa mente natural falha, mas a nossa mente espiritual possa estar sempre ativa, amém? Então Deus abençoe e amanhã possamos estar juntos, se Deus quiser, amém? Deus abençoe.